E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo aqui vamos ver todos os meus desenhos de Naruto, tá? Tem bastante desenho aqui de Naruto. E é muito legal esses vídeos pra tu ver como que eu fui evoluindo, o que que eu errava muito no começo. E pra você não cometer mais os erros também, tá? Então assiste o vídeo até o final que eu vou passar muita dica de muito erro que eu cometia antes e que hoje eu parei de cometer pra você não cometer ele também. Primeiro erro que já vemos logo de cara. Esses desenhos aí eu não fazia, esse Kakashi que eu mostrei agora, que eu tô mostrando, eu não fazia esboço, tá? Eu só pegava o desenho, pegava uma imagem dele e ia fazendo. Não tinha esboço, eu não pensava no que eu tava fazendo, não tinha proporção, não tinha nada. Eu só pegava um lápis e ia fazendo o desenho. Isso é um erro muito grande, tá? Tu vê nitidamente nesse Kakashi aqui que eu não tô me preocupando nada, eu só peguei e fiz o desenho. Isso é um erro. Sempre que tu for fazer desenho, comece fazendo esboço, tá? Sempre faça isso. O esboço é muito importante você ter uma base, uma noção de como tu vai ficar o desenho, como que tu quer que ele fique. Isso é muito importante. Então, primeiro detalhe que a gente vê logo nesse desenho do Kakashi é não fazer esboço. Isso é um erro muito grande que você não pode cometer ele. Agora para o primeiro desenho pintado que eu fiz de Naruto. Olha esse Naruto e esse Sasuke. Qual é os principais erros dele? Também tem a questão do esboço, eu não fazia esse esboço, não fazia esboço nesses desenhos também não fazia, mas agora sobre a pintura, qual foi o principal problema? Tu percebe que não tem praticamente luz e sombra, e quando tem é muito fraco, é muito pequena, uma luz e sombra muito suave. Esse desenho aqui, a pintura dele, o fundo, por exemplo, é a melhor parte do desenho. Esse desenho aqui, quando eu fui fazer o fundo dele, ele chama mais atenção do que o próprio desenho. Isso tá errado, tá? O fundo é algo que vai agregar no desenho, mas ele não pode ficar melhor do que o próprio desenho. Isso tá errado. Mas além do erro de esboço também, como eu falei, eu não fazia esboço nessa época aí, então tinha muitos erros de proporção. A pintura dele foi uma pintura basicamente sem luz e sombra nenhuma. Se você não sabe, luz e sombra primordial, é o primeiro passo para fazer uma boa pintura. 80% da pintura é luz e sombra, tá? Então, eu não fazia luz e sombra basicamente nesses meus desenhos, então por isso ele ficou uma pintura assim tão morta, sem chamar tanta atenção. E eu caprichei mais no fundo do que realmente nos desenhos, nos personagens em si. Então, o erro principal desse desenho, além, né, do esboço, mais é um erro de não entender o contexto dele. Eu dei mais atenção para algo que tinha que ser secundário e fez o fundo chamar mais atenção do que o próprio desenho, tá? Então isso foi muito errado que eu fiz no desenho e é sempre importante você pensar nisso. Qual é a parte principal do desenho? Qual é o ponto de destaque desse desenho? Eu fiz o ponto de destaque do desenho ser o fundo e isso acabou que estragou muito, isso prejudicou muito o meu desenho resultado final, tá? Mas esse desenho aqui foi o primeiro pintado que eu fiz, o primeiro desenho colorido que eu fiz. E obviamente tem muitos erros, né? Mas o principal que eu posso falar nesse desenho aqui é o fato de tu realmente pegar e não saber, não me organizar bem para entender qual é a parte mais importante de cada um. Né? O que eu tinha que priorizar e o que eu tinha que deixar um pouco de lado. Nesse desenho do Minato, não acertei nada, é um desenho também sem esboço, também sem luz e sombra. Realmente eu só via a referência e fazia, não tem nada de acerto nesse desenho, nada de evolução. Só realmente falar que faça esboço, pense no desenho, não tem muito o que falar. Esse lugar aqui foi um erro também, mesma coisa, sem luz e sombra, pintura muito morta e sem esboço também, tá? Então, tu vê que nesses primeiros desenhos aqui, o legal é que pelo menos nesse lugar eu já comecei a usar folha de ofício, então eu já comecei a fazer desenhos maiores. Mas tu vê que ele também não tinha luz e sombra, também não tinha esboço, tá? Então tu vê que era bem comum isso, tá? Se você não faz esboço, isso é bem comum, tá? Quando tá começando a desenhar, é bem comum não fazer esboço realmente. Não é certo, mas é comum. Outro desenho aqui, sem esboço nenhum, proporção muito ruim. Realmente os rostos estão muito desproporcionais, rostos muito maiores que o outro. Outro desenho aqui que o principal problema é sim o esboço. A Renata também tá com um olho muito diferente, tá uma proporção muito errada. Tu vê que esses desenhos logo no começo, não foram um desenho seguido do outro, Teve desenhos de outros animes.
mas tu vê que eu não fazia esboço realmente, então muitos dos meus erros era questão de proporção, que poderiam ter sido resolvidos muito no esboço em si, tá? Mas isso é uma parte muito importante que eu preciso que vocês entendam, tá? Eu quero que vocês entendam que vão ajudar muito a vocês a melhorar o desenho. Esboço é muito importante mesmo, tá? Muita gente tem dificuldade nessa parte, mas ela é o principal pilar, assim, ela é a base do desenho. Se você não sabe esboçar, fazer um esboço antes de começar um desenho, você vai ter bastante complicações na hora de fazer o desenho, na hora de construir sua arte. Então, quando acabar esse vídeo, clica na playlist tutoriais de desenho, tá? Ali eu separei muitos vídeos, que tem vídeo de pintura também, mas ali tem muitos vídeos de esboço, tá? Então, ali fica um esboço de corpo, esboço de rosto, esboço de mão, até como fazer o cabelo, como fazer orelha, tem ali também, como fazer olho. Eu separei várias partes ali naquela playlist de tutoriais de desenho que vão te explicar passo a passo como fazer, tá? Então, ali é muito legal para você que não sabe nada, entrar naquela playlist vai te ajudar bastante. Então, quando chegar no final do vídeo, dá uma conferida ali que você não vai se arrepender, tá? Então, outra dica também que eu tenho para passar, e agora é mais um pedido, se você que acompanha o canal, se você tem interesse, tem alguma dúvida, pode me mandar os seus desenhos pelo Instagram, tá? No final aí, sempre no link da descrição, tá sempre o link do meu Instagram. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa assim que você quer, você pode ou comentar aqui ou me mandar no Instagram lá, se quiser marcar, postar um desenho de Naruto assim e me marcar que eu vou estar te repostando, tá? Vou estar te respondendo, lá te dando alguma dica. Entra aí no link da descrição sobre o link do meu perfil aí do Instagram, tá? Então, é outra forma que você também pode melhorar seu desenho. Se quiser mais me ajuda, pode entrar no link do Instagram que eu vou estar sempre te respondendo, tá? Então, indo já agora para o próximo desenho, tu vê que esse Naruto do Pen foi um desenho muito legal, tá? Esse é um esboço muito legal que eu recomendo muito. Se você entrar na playlist tutorial de desenho, tu vai ver que algumas vezes eu já falo isso. E o que eu falo nessa playlist? O esboço mais fácil, o rosto mais fácil de você praticar é esse desenho assim, rosto totalmente de lado. Por quê? A dificuldade que as pessoas têm quando vai fazer um personagem totalmente diferente é fazer os dois lados iguais. Se você está começando, você pode começar a treinar a fazer um lado só do rosto, um personagem totalmente de lado. Isso vai te facilitar que você vai poder se preocupar só com um lado, então tu consegue fazer só um lado bom e você não vai ter que se preocupar com fazer o outro lado igual. Óbvio, conforme você vai melhorando, é interessante você vai pegando desenhos mais difíceis, mas se você está começando bem no começo, você tem que pegar desenhos mais fáceis para você conseguir fazer e ir evoluindo. Então, se você tem muita dificuldade em fazer rosto, você realmente tem problema nisso, escolha personagens assim, como esse desenho que eu peguei do Naruto do Pen, que o personagem aparece totalmente de lado. Isso é muito bom, porque você só se preocupa com uma parte do desenho. Vai fazendo alguns personagens assim e tu vai virando ele. Então, às vezes, tu vai fazendo um personagem um pouco mais inclinado. Às vezes, tu vai fazer. Aí, depois, se você tiver mais confiança, você pode sim, deve sim começar a tentar fazer personagens totalmente diferentes. Mas essa é uma forma muito boa para você evoluir. Então, uma dica também é faça alguns desenhos como esse que eu fiz aqui, do personagem totalmente de lado, que fica mais fácil para você treinar. Lógico, com o tempo você vai ter que evoluir, você vai ter que ir procurar referências mais difíceis. Mas isso é com o tempo, não tenha pressa. Comece fazendo desenhos mais fáceis e vai evoluindo. Então, uma dica muito boa é pegar personagens totalmente de lado. E sobre a pintura, aqui eu já comecei a aplicar um pouco mais de luz e sombra. Mas ainda assim o esboço era muito precário, era quase nada de esboço. Mas a pintura já comecei a botar um pouquinho mais de luz e sombra, tentar dar um efeito a mais. Mas o principal é também esboço, tá? Agora indo pro próximo desenho ali. É os mesmos erros de todos os desenhos anteriores, mas já tentando melhorar a pintura. Então já comecei a botar uma luz de sombra, já comecei a pensar mais. Mas tu vê que os erros se repetem exatamente iguais aos desenhos anteriores. E isso é interessante para vocês verem que demora para evoluir, tá? É muita prática, é muito treino e vai evoluindo aos poucos. Aqui tá um desenho que eu acho muito interessante para vocês fazer para praticar pintura, tá?
esse fato, isso te obriga a você entender luz e sombra, porque como você pode usar só tons de preto, você precisa ser bom em luz e sombra, então isso é muito bom para praticar. Mas tu vê que também é problema de esboço, como sempre. Aqui já é o desenho da Sakura e da Tsunade, que já deu um pulo bem grande de qualidade, né, em comparação aos desenhos anteriores que veio de Naruto. Aqui a pintura já estava muito melhor. Ainda assim, erros de esboço, erros de proporção, erros de tamanho de rosto, meio assim, rostos muito pequenos. Mas tu vê que a pintura já está muito melhor. Isso é uma questão de muito individual, tá? Todo desenhista ele tem partes mais fáceis do que para ele, assim, ele tem partes que tem mais facilidade. Eu sempre tive mais facilidade na pintura. O esboço ele sempre foi algo mais difícil para mim do que pintura. Então tu vê que nesse desenho do Sakura Tsunade eu já aprendi a fazer luz e sombra, já aprendi a misturar cores, já fazia degradê. Então tu vê que é um desenho muito mais vivo. Outra coisa também, eu escolhi um material melhor, tá? O material, ele não é extremamente essencial para você fazer uma boa pintura, tá? Você consegue fazer boas pinturas com materiais ruins, materiais não tão bons assim. Claro, você consegue fazer isso, mas obviamente influencia. Então, às vezes você nem tá usando um material ruim, mas tá usando um material que não combina com você. Eu, por exemplo, gosto de fazer muitas misturas de cores, gosto de fazer um desenho realmente bem colorido, com bastante degradê, bastante mistura de cores. Então, lápis que não misturam bem, que não tem essa característica como especialidade, posso dizer isso, vai dificultar meu estilo de pintura e vai me prejudicar meu estilo de pintura. Então eu sempre procuro lápis de cor que tenha uma mistura de cores boa, que as cores se misturem facilmente. Isso me ajuda muito. Então o que você tem que entender? Qual é o material melhor para você? Qual é o material que você se adapta melhor? Claro, se você tiver condições, sempre teste materiais novos. Às vezes você acha um material melhor. Se você não tiver muitas condições, posso dizer que o material mais básico, que 90% das vezes já vai dar certo, seria um material bom, é o Faber-Castell Ecolapse. É o lápis mais em conta, assim, de uma qualidade boa, uma qualidade aceitável, que você conseguir fazer já bons desenhos. Abaixo disso já começa a te prejudicar um pouco o material, mas dá para fazer também, mas é mais difícil. Então tenta pegar um Faber-Castell Ecolapse no mínimo, que tu já consegue fazer bons desenhos, tá? Então um ponto muito interessante nesse desenho Sakura também se mantinha o erro, então tu vê que demora para evoluir esboço. Até hoje eu treino esboço, eu tenho mais dificuldade nessa área, mas muito que eu mudei foi aprender mais sobre a pintura e escolher meus material, escolher um material que combinasse melhor comigo. Isso me ajudou muito e isso foi a principal diferença que deu esse salto da Tsunade e da Sakura, tá? Agora indo para o próximo desenho. Esse desenho aqui, que também já teve um tempo bem bom da Sakura Tsunade, também melhorei o esboço, já melhorei isso, a pintura estava bem melhor também. O principal dica que eu posso passar usando ele é você tentar pinturas diferentes, tá? Tentar pinturas diferentes, assim como tentar materiais novos, te ajuda a melhorar com um todo, tá? Então, tu vê que essa pintura aqui que eu fiz do Sasuke, tu vê que um tá colorido normal e o outro não tem contorno e é uma coisa que usa muito brilho. Então, como é o Suzano, é uma forma que é usada com chakra, não tem bem um contorno definido, não é algo tão tangível. Essa pintura é meio diferente, então tu vê que nos espaços brancos eu fiz um sistema meio de fios, no aspecto de degradê. Eu fiz um aspecto bem diferente, uma pintura bem única nesse Suzano. Isso é muito interessante. Faça pinturas, faça estilos diferentes, faça animes diferentes. Isso tudo te ajuda a evoluir muito mais rápido. Se tu se aprender a fazer os mesmos personagens, os mesmos animes, os mesmos estilos de pintura, o mesmo traço, tudo muito igual, um desenho do outro, isso te trava muito o teu progresso, tá? Então sempre tente fazer coisas novas que vai te ajudar muito. Mas claro, se você está começando, vai evoluindo aos poucos. Comece com coisas fáceis, aí depois vai indo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais difícil e vai indo assim. Não queira começar a desenhar ontem e querer fazer desenhos extremamente complexos, extremamente difíceis, com 10 personagens, 15 personagens na tela. Isso vai te complicar, tu não vai ter um resultado bom e tu vai acabar se frustrando, acabar ficando triste com isso, tá? Então vai evoluindo aos poucos, mas sempre vá procurando fazer um desenho um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais diferente, algo novo. Isso é muito bom, uma dica muito essencial para você melhorar sempre nos seus desenhos.
Agora indo para outro desenho, que é exatamente a mesma coisa que eu falei do anterior, um semi-realismo da Hinata, então um desenho bem diferente, tentei fazer uma pintura extremamente viva, bem preenchida, como um semi-realismo não tem traço, então pontos em branco deixam um destaque muito negativo no desenho, então mesma coisa que eu falei no outro. Agora, testar materiais novos, sabe, estilos de pintura novos ajuda bastante. Aqui um desenho também, outro desenho assim, exatamente como eu falei. Eu fiz um semi-realismo nos dois, então tem um efeito diferente, tem um traço diferente, mas sempre procurando coisas novas para eu evoluir mais meus desenhos, tá? Então, a dica principal que eu posso passar nesse vídeo é: tenha paciência, pratique bastante, as coisas vão demorar, você vai levar um tempo para conseguir melhorar os seus desenhos, não vai ser um dia para noite, você vai poder sempre evoluindo, tá? Mas vai ter prática, vai ter bastante esforço, bastante treino realmente. Então tenha paciência, vai procurando desenhos novos, cada vez mais coisas mais novas e se desafiando aos poucos, tá? Então vai evoluindo, vá com bastante paciência, fazendo desenhos assim, sempre frequentemente, sempre que você puder, e cada dia um desenho um pouquinho mais difícil, um pouco uma coisa nova, uma coisa, não se prenda a fazer sempre o mesmo, das mesmas formas. Isso vai te dar muita evolução, vai te dar muito, tá? Então, uma dica, uma coisa que eu usei muito para evoluir meus desenhos foi realmente isso. Tu vê que nesses desenhos aqui eu tô sempre me desafiando, tô sempre tentando pegar estilos diferentes, pinturas diferentes e evoluindo. Meus desenhos obviamente não estão perfeitos, mas eles sempre vão melhorando e conforme no tempo eles vão sempre diminuindo seus erros, tá? Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com um amigo. Como eu tinha prometido, playlist tutorial de desenho aí no card, tá? Clica nessa playlist, essa playlist é muito boa para você que tá querendo evoluir, que tá querendo melhorar seus desenhos, tá querendo realmente deslanchar seus desenhos, tá? Te garanto, vai ter um tempo para você evoluir, mas se você ver essa playlist de desenhos, vai encurtar muito esse tempo, tá? Você vai de repente aprender muito mais rápido do que eu aprendi. Então clica nessa playlist tutorial de desenho que você não vai se arrepender. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!